Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, Evaldo Ribeiro fazendo tudo chegar bacaninha para você. Paulo Viana filmando como sempre, postando no YouTube, possivelmente amanhã, domingo ou segunda-feira esse programa. Se você quiser nos prestigiar, acesse o YouTube, coloque ali o nome do programa, Caminhos da Consciência. Você vai ver vários programas que temos aqui, com vários temas que você pode acessar, entrar em sintonia, para que você possa, junto conosco, somar a sua consciência com a nossa e fazer desse planeta um planeta melhor, um planeta mais leve, um planeta principalmente mais consciente. Então é isso, queridos ouvintes. Se vocês quiserem, escutar os áudios dos programas, como se você estivesse ouvindo na própria Rádio Mundial, você pode acessar o site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br, entra ali no podcast, ali eu sou o 49º comunicador, tem todos os meus programas ali, ao longo de 2 anos, quando eu voltei para a rádio. Na verdade eu estou aqui desde 2005, então eu somo agora 9 anos de rádio. Eu dei uma pausinha de um pouco mais de meio ano. Estamos aqui tentando passar um pouco, do conhecimento, do legado que a gente tem lá da Sociedade Brasileira de Obiose, colocando através da minha visão, o que eu consigo entender dos ensinamentos e daquele manancial maravilhoso de conhecimento que está lá. Porque hoje o ser humano, para ele evoluir, ele tem que procurar desenvolver mais o seu mental e doutrinar o seu corpo emocional. O que nós estamos falando? Estamos falando sobre alma, que é exatamente o tema do meu programa de hoje. Eu vou conversar alguns minutos com vocês, que temos aqui, sobre alma. Primeira coisa, eu gostaria que a gente entendesse verdadeiramente o que é uma alma. A alma, ela trabalha junto com outras 2 consciências ou outros 2 corpos que o ser humano tem. Porque o ser humano, ele é trino. O ser humano, ele possui um corpo físico, ele possui a alma como uma realidade intermediária, mais sutil que o corpo físico, e por fim ele possui um corpo espiritual, que na física nós chamamos de causa, lei e efeito. O espírito ligado à energia causal. Muitos ocultistas, teósofos, eubiotas, em vez de falar corpo espiritual, falam corpo causal, ou seja, aquele corpo que é a verdadeira luz, que é a verdadeira essência que todos nós temos que conectar. E esse é o trabalho da alma. A alma já representa uma realidade mais densa do que o espírito. A alma, ela representa uma consciência intermediária, ou que faz a ligação com as realidades causais e a realidade também do nosso corpo. Então nós temos um corpo físico que possui uma energia. Dentro de nós temos emoções, sentimentos, desejos, paixões, raciocínio, pensamentos. Isso já representa a nossa parte psíquica, que representa o nosso corpo anímico, de ânima, de alma, que representa o tema do nosso programa. E por fim nós temos um corpo causal, que é um corpo trino, que traz as realidades das abstrações, intuições e também da própria iluminação ou percepção completa. Mas agora vamos começar a entender a alma nesse processo. A alma, ela representa a possibilidade do ser humano, em cada uma das suas reencarnações, se aprimorar. Então a alma, ela está em aprimoramento. Então quando o ser humano vem com uma alma, com umas novas realidades a serem vividas aqui no planeta Terra, o que acontece? Essa alma, ao mesmo tempo que ela representa um impulso novo, ligado à personalidade do indivíduo, ela também traz ligações com várias realidades das vidas passadas. Aí nós vemos verdadeiros gênios, verdadeiros seres humanos especiais, que a gente fala, de onde que vem isso? Na verdade está ligado ao corpo espiritual, que ficou com uma memória permanente ali. Mas a alma é a manifestação disso. Para você entender, eu já falei isso em vários programas, a diferença de espírito, alma e corpo, eu cito um filme para vocês, que todo mundo já deve ter assistido pelo menos 7 vezes. Ghost, do Patrick Swayze e da Demi Moore. O Patrick Swayze já até falecido na atualidade, agora 2014. A gente vê os dois caminhando pela rua, e o Patrick Swayze, ele leva um tiro. Aí ele sai correndo atrás da pessoa que atirou nele. Quando ele retorna para ver a Demi Moore, para ver o estado que ela estava, ele observa ele deitado no chão e a Demi Moore
com ele no colo. Então, o que representa isso? No colo da Demi Moore, nós tínhamos o corpo físico, que estava, no caso, perdendo a sua vitalidade, que seria essa primeira morte que nós temos consciência. Porque depois você vai ter que morrer também com a sua alma, e depois você vai ter que se reconfigurar totalmente ligado ao manancial causal que você possui permanente dentro de ti. Então, quando o Patrick Swayze olha, quem está olhando o corpo físico dele? A alma dele. E a alma possui a mesma forma, igualzinho do que você tem no corpo físico. Daí que vem que várias pessoas falam sobre viagens astrais, etc. É um mundo com forma. Porque quando você se conecta às realidades verdadeiramente espirituais, elas não possuem forma. As cores são diferentes desse mundo que a gente vê. As formas praticamente não existem, são abstrações, são coisas completamente diferentes. Continuando no Patrick Swayze. E quando ele olha, ele não entende. Então a alma dele, que está em aperfeiçoamento, observa o corpo físico dele e ele fica todo desnorteado. Então o que representa isso? A alma dele, com anseios e desejos, que está evoluindo naquela reencarnação presente, ela observa aquilo e ela procura ter um entendimento. Aí tem todo o desenrolar do filme, ele corre atrás dos assassinos com esse corpo anímico dele, aí ele começa a desvendar tudo, ele tenta entrar em contato com a Demi Moore, que é apaixonada por ele, etc., ama ele na verdade no filme. Quando ele consegue desvendar tudo, o que acontece? Abre-se um portal de luz, um portal que não possui forma. Então esse portal de luz, ali está a realidade causal. Então quando nós falamos do espírito, o espírito ele não possui uma forma anímica como a alma. Então isso representou, no caso do filme, a segunda morte que todos nós vamos ter que passar. Porque quando a gente tem a nossa primeira morte, que a gente perde o corpo físico, a nossa alma vai para o lugar correspondente. E a alma carrega dentro de si, as realidades espirituais ou causais. Então quando você morre no mundo astral, ou mesmo no mundo astromental, aonde você desmancha esse corpo, essa alma, aí sim você vai para o mundo espiritual ou causal. Então a alma, quando a gente começa a entender, ela está hoje dentro de você. E dentro dela, de uma forma simbólica, está tudo interligado, nós temos a realidade da luz espiritual. Então, ela representa hoje o polo da nossa evolução. Então, o ser humano, quando ele entra num corpo físico com uma personalidade que ele traz a sua alma lá dentro, a alma ela tem que ser burilada, ela tem que ser trabalhada. E conforme ela vai sendo trabalhada, ela vai se tornando mais sutilizada, mais evoluída, mais divina, e ela começa a entrar e perceber, ou mesmo se unificar, poderíamos dizer assim, que é o sentido da palavra yoga, que é união, ela começa a entrar em sintonia com as realidades espirituais. Daí surgem os mestres, surgem os iniciados. E por isso que todos esses grandes orientadores da humanidade, Jesus, Buda, Krishna, todos eles falavam para a gente procurar esse aperfeiçoamento interior. Então vamos entender como que você trabalha a sua alma. Então a gente falou dos nossos sentimentos, das nossas emoções, etc. Mas a alma ela está totalmente associada aos nossos sentidos. Então como que você nutre a sua alma? Como que você aprende? Como que você evolui com ela? O que você observa, isto impacta a sua alma. O que você ouve, isto impacta a sua alma. O que você cheira, quando você respira, isso impacta a sua alma. O que você coloca na sua boca, o seu alimento, isto impacta a sua alma. E por fim, o que você toca, isto impacta a sua alma. Nessa parte do tocar, eu vou deixar uma coisa bem interessante para vocês meditarem. É uma frase bem curta de Helena Petrovna Blavatsky, a patrona da teosofia no mundo. Ela falou assim: no mundo só temo o mau magnetismo de algumas pessoas. Vejam que interessante. No mundo só temo o magnetismo presente em algumas pessoas. O que seria essa força magnética? É a expressão da alma da pessoa. Então seria a mesma coisa que você fazer uma comparação grosseira só para que exista o entendimento. Você ser tocado por uma pessoa absolutamente evoluída,
uma pessoa que já está com a sua alma totalmente sutilizada, e você ser tocada por uma pessoa extremamente bruta, um selvagem, sem consciência. Então a força magnética da alma dele acaba impactando você. Daí que existe um ensinamento que Jesus fala para Pedro: Pedro, não sente nesta pedra, porque nesta pedra sentou um leproso. Mas o que nós precisamos entender? Se eles curavam leprosos, por que Jesus advertiu Pedro de sentar ali? Então esse leproso que Jesus falava era um leproso de alma, uma pessoa que só captava e vivia a percepção dos seus sentidos para coisas densas, para coisas vis, para coisas que retardavam a evolução das pessoas. Então você procure, através do aprimoramento da sua alma, doutrinar, vigiar os seus sentidos. Então não é nada benéfico para a sua alma você ficar assistindo essas besteiras na televisão. As pessoas se alimentam, às vezes, assistindo essas porcarias desses programas, que só falam de assassinato, só falam, nem quero ficar falando essas palavras, mas vocês sabem as aberrações que se tem por aí. O que você ouve também, quando você está assistindo a TV, você está ouvindo. Então você está nutrindo a sua alma. Então eu pergunto para você agora, com o que você está nutrindo a sua alma? Nesse momento você está em sintonia comigo aqui, que estou te dando um caminho para você meditar nas realidades da alma. Então quando Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, fala que o que mais temia era o magnetismo de algumas pessoas, porque são pessoas que a força magnética de atração e repulsão, elas se sentem atraídas por essas coisas densas, essas coisas vis, atraem e ao mesmo tempo captam essas forças, são atraídas e captam, e depois, com o tempo, elas acabam passando. Passam quando manipulam os alimentos, passam quando abraçam as pessoas, passam quando fazem amor, na verdade sexo com a pessoa. Então tudo isso é o impacto de alma. Então precisa existir uma reavaliação. Precisa existir uma reavaliação. Uma vez me perguntaram, não sei se foi no Facebook, não lembro bem, estava tendo um debate, não sei se era da época do Orkut, não lembro, né? Perguntaram aonde está a importância dessa troca de energia no ato sexual, como funciona isso? Óbvio que impacta todos os seus estados de consciência, mas principalmente a sua alma. Aí eu simplesmente respondi, foi a minha visão no momento. Nunca faça sexo, na verdade deveria ser amor, com alguém que você não gostaria que você fosse. Pense nisso. Medite nisso. Você vai começar a perceber que o processo seletivo, quando você começa a raciocinar, automaticamente começa a fazer parte de você. Então é muito interessante a gente entender a alma como aquele invólucro do espírito que deve ser sutilizado. Não adianta você falar de espiritualidade, não adianta você, vou rezar, vou orar, vou fazer mantras, vou fazer simpatias, vou fazer isso, vou fazer rituais, se a sua alma não está predisposta a viver a sutilização necessária para que você conecte as suas realidades de espírito. Então você tem que selecionar tudo. Você tem que aprender a selecionar desde o seu alimento até as pessoas que te tocam e quem você toca, como também tudo que você ouve, tudo que você vê. Tudo isso alimenta a sua alma. Então o ser humano, quando ele começa a evoluir, a sua própria alma, ou seu corpo anímico, como também é falado, ele começa a se sutilizar. E com isso o espírito começa a ter uma proeminência maior. Seria, quer ver como é simples entender? Imagine o espírito como uma imensa luz que está por detrás de um pano. Você é o corpo físico, a alma é este pano que está tapando a luz. Se este pano for uma lona grossa, uma lona pesada, não vai passar uma luzinha daquele clarão que está por detrás dela. Representa a alma densa. Com o tempo que você vai trabalhando, com o tempo que você vai sutilizando essa lona, com o tempo ela fica um véu de seda e a presença do espírito banhando o corpo cada vez é mais sentida. Só que tudo isso que eu estou falando acontece de dentro para fora e não de fora para dentro, como eu expliquei. Então, revisitar o interior. O verdadeiro mestre está dentro do nosso eu interior. Então, quando nós falamos deste eu interior, nós estamos falando do espírito. O espírito não descansa.
O espírito não tem sono, quem tem sono é a alma. A alma que provoca o sono, ela fica cansada através das realidades que ela vive, entrelaçada no seu corpo físico, e com isso o seu corpo físico responde o cansaço. Por quê? Precisa existir o descanso para que a alma se reajuste no seu corpo físico, para que você continue reencarnado da forma como nós conhecemos. Então é muito importante a gente entender esta diferença entre espírito, alma e corpo. Na verdade, são três coisas que formam o ser humano como uma coisa una, mas o ser humano evolui setuplamente, o ser humano é uno em essência, trino em manifestação, espírito, alma e corpo, e sétuplo em evolução. Quando nós falamos da evolução, nós entramos nos mistérios do número 7, aí surgem todo esse misticismo de mestres e etc. Na verdade, são 7 consciências ou 7 sóis que vão provocar a iluminação dentro do ser humano. Seguindo um pouquinho, vamos falar um pouquinho dessa parte da alma, da nossa morte. Vamos entender na nossa primeira morte, quando a gente deixa e abandona o nosso corpo físico, que ali nós vamos ter a real e verdadeira percepção de tudo que nós fizemos aqui no planeta Terra. Nós teremos condições de revisitar todos os nossos atos e teremos condições de ver verdadeiramente o que nós acertamos e erramos. Ou seja, sua alma vai ser medida. Sua alma vai ser medida depois que você tiver a primeira morte. Vamos pegar uma parte do grande São Paulo. São Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele falou que existem 2 tipos de alma. Existe uma alma material e uma alma espiritual. Vamos entender o que ele quis dizer com isso. Ele quis dizer que todos nós ressuscitamos. Todos nós vamos ressuscitar, ou seja, o processo da reencarnação é para todos. Porém, nem todos serão mudados de acordo com o potencial que possui. Então, tem pessoas que, de repente, numa reencarnação, muda só um pouquinho. Então, elas continuam naquela mesma realidadezinha, elas vêm e elas têm que trabalhar toda essa realidade. Já existem outras consciências que nessa ressurreição, nessa reencarnação, dão um salto muito grande na evolução. Então, vêm corpos mais elaborados, vem num corpo conjunto de outras realidades que formam um ser com uma imensa e grande consciência. Vamos entender agora como que funciona essa passagem dessa primeira morte, onde você se encontra no seu mundo causal. O que nós precisamos entender? Quando o ser humano ele fica com o seu corpo anímico, o seu corpo psíquico, ele tem um meio de locomoção através dele. Então, quando você falece, você tem que ir em correspondência ao local que você tem por direito de acordo com a evolução que você teve na face da Terra. Aquelas almas vulgares, aquelas almas que evoluíram muito pouco, a pessoa foi preguiçosa, a pessoa não conseguiu trabalhar quase os valores da sua alma no sentido de elevá-la, no sentido de sutilizá-la. Essas pessoas elas ficam bem próximas ao orbe terráqueo. A alma dela é pesada, ela não consegue ir adiante. Então ela fica bem próxima a esse elo magnético do planeta Terra e em pouco tempo ela reencarna. Então essa pessoa, ela volta rapidamente porque ela tem ligações com o mundo material de uma forma muito intensa. Agora vamos pegar o lado completamente contrário. Vamos falar de uma alma divina. Vamos pegar um exemplo, o próprio Cristo, o próprio Buda, que eles tinham um corpo físico e uma alma divina, que é essa alma espiritual, o qual São Paulo se referiu. Quando um ser dessa magnitude, um avatar ou um Buda, ele falece, ele tem a sua primeira morte, para onde que vai a consciência anímica desse ser? Ela já está integrada, ela já está totalmente associada ao espírito, então ela é leve. Então ela sai desta realidade do orbe terráqueo, ela atravessa a Lua, depois que ela atravessa a Lua, ela atravessa Vênus, estou falando do sistema solar, depois ela atravessa Mercúrio e por fim ela fura o Sol e retorna ao seu lugar de origem. Então vejam que interessante. E o que seria furar o Sol? Que segredo existe por trás disso, dessas almas divinas, dessas almas extremamente espiritualizadas, como disse São Paulo? São
consciências que vão retornar ao seio do Eterno, que nós chamamos de sol oculto. Então, quando ela adentra no sol, o sol é como se fosse um portal. O sol, na verdade, é o esteio físico de um sol espiritual que se encontra por detrás dele. Então, quando Cristo sai da sua vida humana, com a sua alma, atravessa as realidades da Lua, que existe um magnetismo ali, né? Se você pensar, a Lua está ao redor da Terra, então ela faz um magnetismo ao corpo, que uma alma sutil nem percebe esta passagem. Aí passa depois por Vênus, passa por Mercúrio, passa pelo Sol e entra diretamente retornando ao seio do Pai. Se você pegar uma alma não tão espiritualizada quanto esses avataras e esses Budas, mas também não tão vulgar como um ser humano comum, a sutileza da alma dessas pessoas fazem com que ela passe pelo menos pela Lua, que a Lua, na verdade, é a mãe da Terra, por isso que ela circunda o planeta Terra. A Lua é a alma do planeta Terra e Vênus o seu espírito. Então, quando um ser que conseguiu fazer um desenvolvimento bacana, aprimorou a sua alma na sua reencarnação presente, ela passa pela Lua e ela pode ficar ali próximo às regiões mais excelsas de Vênus e também de Mercúrio. Se ela for mais espiritualizada ainda, ou mais consciente, que é a palavra correta, ela chega até as proximidades de Mercúrio, ou seja, o Sol é o destino, o Sol é o coração que pulsa, o Sol é como o nosso próprio coração, através das suas contrações, sístole, e a dilatação, diástole. Então esse nosso Sol, ele oferece um pulso de vida que traz esse sopro, que traz esse alento que se manifesta em todas as almas que estão aqui manifestadas no planeta Terra. Então nós precisamos entender, queridos ouvintes, que a grande missão para uma pessoa que começa a sintonizar com essas realidades divinas, na verdade, essas pessoas elas estão prontas para uma verdadeira iniciação. Por isso que eu sempre indico a Sociedade Brasileira de Obiose. Hoje, eu, Newton Schultz, não vejo nenhuma sociedade com atributos, com conhecimento, com manancial que temos ali nos deixado pelo professor Henrique José de Souza, veiculando várias consciências, que te dê tanta rapidez para você começar a entender esse metabolismo do seu corpo anímico. Então, quando você entra numa escola de iniciação séria, você começa a compreender como a sua alma está imperfeita. Existem yogas, existem formas, existem ferramentas e mecanismos que vão despertar em você a consciência das imperfeições que você possui. Com isso, a sua alma se sutiliza e a presença espiritual fica cada vez mais latente e desperta em você. Daí que surgem os grandes mestres ou os grandes iluminados. Nós precisamos compreender que quando uma pessoa, outros mistérios, quando uma pessoa realmente evolui muito, e ela tem um trabalho para retornar aqui para a face da Terra, reencarnar, existem dimensões interiores no planeta, que nos é revelado a realidade de Badagas e de Duarte. Esse mundo de Duarte seria o mundo astral do interior da Terra. Assim como nós temos a realidade exterior, que eu falei no início do programa, nós temos essa realidade interior também. Então esses verdadeiros iniciados, essas pessoas merecedoras, ligados a hierarquias que fazem todo o avanço da humanidade, que oferecem através de raios do saber todo o conhecimento em várias linhas para que a gente evolua, esses seres quando falecem vão diretamente para lá, entrar em contato com corpos mais deíficos, com corpos que representam o esteio de toda a evolução que está acontecendo aqui no planeta Terra. Então é isso, queridos ouvintes. Se você entrou em sintonia comigo, se você está afim de fazer uma iniciação séria, uma iniciação que tem um esteio, um manancial bacana, como já disse a eubiose, como você pode participar? Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Não importa onde você estiver no planeta, você pode fazer por correspondência e tenho quase certeza que logo logo nós vamos ter a iniciação online,
que será bem diferenciado e mais prático para todos. Então, independente de onde você estiver, caminhos2005@terra.com.br. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração a sua sintonia comigo, a minha alma em sintonia com a sua neste momento, agradece o seu prestígio em relação a nós. Um grande e fraterno abraço, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e que eles estão. Até o próximo programa.